Senhor Presidente da Assembleia Geral, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, querido amigo, que sempre nos tem apoiado e sem o qual a Academia não tinha chegado onde chegou, Senhor Vice-Presidente, igualmente, as palavras são igualmente válidas para um e para o outro, porque é quem trata da possibilidade material de que estarmos aqui, fora o resto que não se vê, fora a parte de baixo vai se ver. Senhores académicos, sobretudo os novos, mas não só, todos os membros da direção, a Secretária-Geral está sempre escondido e faz aqui uma função crucial e central, sobretudo também em matérias que todos apreciamos e que sabemos a quem são tributáveis. A todos de saúde em geral, e queria dizer, em primeiro lugar, que curioso que é a Academia. Eu sou amigo do Dr. Roberto Moreira de Sá Monteiro, não sei há quantos anos. Somos correligionários, suponho que ainda somos, não interessa nada, porque somos amigos, que é o mais importante de tudo. E ouvi-o como se tivéssemos almoçado hoje. Eu suponho que a última vez que almoçámos foi no século XX, muito a meio do século XX. No entanto, graças ao Facebook, mantemos um encontro, enfim, não digo diário, mas permanente, e a identidade que eu conhecia do jovem Fernando Moreira de Sá Monteiro, nos tempos da rebeldia com mais cabelo, de um lado e do outro, mas não mais efervescentes, isso não envelhecemos, graças a Deus, de facto, manteve-se. A comunhão de espírito manteve-se. E isto é que é o valioso que se transporta para a Academia. Eu queria pegar exatamente neste caso, porque talvez seja o mais paradigmático no sentido de uma continuidade e de uma firmeza que se manteve com vidas paralelas, que não se cruzaram tantas vezes como deviam, mas que sempre se mantiveram aqui e acolá, nos momentos-chave, tocantes para que se soubesse que estávamos de braços dados. Outros aqui presentes igualmente me consolam com boa notícia numa altura em que as notícias boas rarem. Conheci-os todos de maneira diferente. Amigo pessoal de alguns deles, o Rodrigo Faria de Castro, há tantos anos, admirador pela sua... Cá está um caso, agora permita-me a modéstia, também não é altura para isso, a virtude da modéstia fica para aquela porta do lado de fora, permitam que eu não seja tão modesto como deveria. Um sábio na característica viva daquilo que é um sábio. Modesto, surpreendido, se calhar envergonhado pelas minhas palavras agora neste momento, a dizer que este senhor se lembrou de dizer a meu respeito. No entanto, é assim, é de facto um sábio que nota eloquentemente o assunto a que se dedicou, os temas a que se dedicou, de uma forma inexcedível. É isto que nós queremos numa Academia. Uma senhora professora que eu conheci noutras paragens, noutras circunstâncias públicas, e que sempre admirei e sempre, curiosamente, foi acompanhada a minha admiração com o elogio público ao lado, que era produzido por mim, e que é mais do que merecido a provar que em Portugal, apesar de tudo, ainda há alguma justiça feita por Europa. Ou outro modesto que não se considera como tanto, o meu querido amigo Nuno e confrade Nuno Pereira Borrego, cuja obra é absolutamente incontornável na historiografia portuguesa. Eu não sei quantos milhares de páginas já publicou, quantos volumes monumentais. Agora, há uma coisa que eu vos digo, e isso digo em público, este senhor sozinho já contribuiu mais para o índice do espólio da Torre do Tombo e dos arquivos públicos do que todos os funcionários até hoje o fizeram em conjunto, um homem sozinho. Não deve estar aqui connosco. Se ele não deve, quem pode estar? Eu não quero deixar ninguém de fora. O Dr. Bernardino Moreira não precisava disto. Cirurgião, médico conhecidíssimo, que atingiu o topo da sua carreira, admirado por toda a gente, não precisa disto, mas quis ir mais além. Eu perguntei, não conheço a obra de Victória, estou ansioso para ver na próxima exposição, mas perguntei a quem sabe. E disseram, é muito bom. E é esta vontade de se superar com uma linguagem diferente que é a sua, que é uma linguagem científica, é uma linguagem técnica. E isto aplica-se ao engenheiro agora.
Era um empresário, era um engenheiro, e, no entanto, entrou pelo domínio do iniciático, que não é propriamente engenharia. E conseguiu atingir um nível, apesar de tudo, não ter uma formação de letras, que seria a mais adequada, provavelmente, para o estudo da história e destas matérias, atingiu um nível de excelência que é a todos os títulos notável. Da sua obra vou ter que falar depois, porque fiquei de tal maneira com vontade de o conhecer pessoalmente, porque tenho uma pergunta importantíssima a fazer para mim, sobre o Carnaval do Sal. Mas quando vi a sua obra sobre o Carnaval do Sal, disse: cá está uma pessoa, lembra-se, comendador, tivemos esta conversa, este senhor tem que fazer parte da nossa academia. É uma grande alegria tê-lo cá. Todos, por todas as razões, fazem cá falta e outros farão também. Como disse o meu ilustre amigo e confrade agora, nesta sede, vivemos numa época de trevas. Vivemos numa época de incerteza e de angústia. E esta angústia baseia-se, no fundo, numa das certezas que temos. O que foi vai deixar de ser. O que vem aí é pior do que o que é. E estamos condenados, provavelmente, todos nós, mesmo os mais novos, a viver o resto das nossas vidas num registro mais difícil, provavelmente de apagada e vil tristeza. E esta circunstância foi pesada pelo orador que me antecedeu, de forma muito clara, com responsabilidade que cai sobre os nossos ombros numa altura histórica como é a presente. Seria cinismo dizer-vos que a academia é neutra. Seria intolerável até. Não é cultural, é neutro. Nada mais fácil. Não há nada neutro na cultura. Nada. Nem as ações, nem as omissões. E por isso nós, a Academia de Letras e Artes, optámos, em primeira linha, por combater pela Portugalidade. Por aquilo que é a essência do nosso país. De lutar contra os liquidadores da pátria. Não há domínio, mas condenando e contrariando pela positiva as suas ações concretas, a sua malfeitoria transversal. Da pátria que se afunda à mão daqueles que dizem defender o interesse nacional, queríamos esclarecer que o interesse nacional não se confunde com maiorias. Não se confunde com democracia, como agora querem fazer, reduzindo-o apenas a um bem utilitário daqueles que ganham um determinado escrutínio eleitoral. Isso é uma subversão daquilo que é o interesse nacional. O interesse nacional é-nos ditado pela história de 9 séculos, pela história daqueles que derramaram o seu sangue para que isto fosse, pelos heróis, pelos mártires, pelos visionários, das pessoas simples que construíram aquilo que é hoje Portugal. É daí que decorre o interesse nacional, não é da vontade de um senhor efêmero, que numa altura efêmera conquista uma maioria efêmera. Com esse interesse nacional, nós não pactuamos. E é, portanto, contra eles em geral. Aí não é partidário, é contra eles em geral, contra aqueles que querem utilizar a nomenclatura de um bem precioso que devia ser respeitado e cultivado por todos, que nós nos levantamos. Se não reencontrarmos a história, meus senhores, não reencontraremos a pátria. Se não reencontrarmos a pátria, não reencontraremos o interesse nacional. Não vale a pena escavarmos, que é tempo absolutamente perdido. E o papel da Academia, desta pequena Academia como das outras, da Academia em geral, deve ser exatamente este. Desenterrar a Portugalidade, descobri-la, torná-la moderna, torná-la contemporânea, torná-la futuro e não passado. Através das linguagens que temos à nossa disposição, da poesia, das artes, das letras, da história, de todo esse espólio gigantesco de expressão que, na diferença criadora, nós não queremos unanimismo, queremos diferença criadora de quem caminha para os céus, sabendo que diverge, sabendo que converge na divergência daqueles que querem construir. É um caminho diferente, mas que no fundo se constrói
pelo propósito comum. Aparentemente divergente, mas evidentemente conciliável. Os outros caminhos não são os nossos. São contra nós. Os caminhos que se opõem a isto são, por isso mesmo, oponíveis àquilo que é a nossa atitude. Vêm aí novos patrões, sabemos. Novos estrangeiros, novas cangas. É uma sina que temos de há muito a esta parte. Não é nada de novo. Quando a pátria é espezinhada, a nação, que parece morta agora, reage, revolta-se e já várias vezes renasceu das cinzas. Suponho que mais uma vez será assim. Oxalá que pelo meio, temor quase supersticioso que mantém, não se cumpra a profecia da Beata Jacinta sobre o cenário dantesco que mandou escrever sobre Lisboa e que tão pouco conhecido é. Porque temo que a cegueira dos aprendizes políticos que estão agora na moda seja de tal modo insensível ao sofrimento humano que descarregue o ónus da roubalheira nos ombros dos mais fracos, dos mais desfavorecidos. Em Portugal, quando se revolta, revolta-se de forma devastadora. Tarde, mas de baixo. E é exatamente neste nevoeiro denso em que vos falo, nesta época pesada e difícil de carregar, que é preciso recorrer aos sentimentos. A razão já não chega e já não basta contra o infortúnio e a miséria galopantes. A cultura, essa, tem a capacidade de irmanar pessoas diferentes, pessoas livres, pessoas desiguais, no mesmo combate. Eis o caminho. Eis a hora. E nós já começamos. Não estamos à espera. Contamos, portanto, com todos e com cada um. E se nos descobrirem outros resistentes, criativos como vós, pois que venham. Pois que nunca seremos demais neste combate que é de todos. Meus senhores, e sobretudo, queridos académicos, muito obrigado pela vossa presença.